Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 18 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos aqui para mais um sorteio. Eu tô gravando esse vídeo no Natal, então Feliz Natal aí pra vocês. Surtre. Se eu não me engano é do Assassin's Creed, eu acho. Mono Red, sempre que eu casto uma história que ele snipa 3 em alguém. Bem agressivo. Acho que se vier um budget pequeno, devo fazer Stormzinho de artefato. E se vier um budget maior, aí dá pra fazer um voltado mais pros lendários. Vamos ver o que vem aqui. O nosso sorteio. Até 100, então eu devo fazer Storm de artefato. Me parece bem agressivo o deck, visto que é 3 de dano em qualquer lugar, né? Então vai ser um Mono Red Storm, vamos pensar assim. Aqui nas sessões... Bom, eu vou pôr o nosso draw, padrão. Daqui a pouco eu deixo o draw como sessão fixa também. Quase todos os decks eu tô pondo. Vou pôr aqui a ideia do Storm, que é basicamente as spells de custo 1 e 2 que eu vou ter de artefato. Vou pôr uma sessão 3, talvez Lifelink, talvez Death Touch, enfim. Coisas que quando é esses snipes de non-combat damage já acaba sendo forte. Vamos ver o que dá pra encontrar aí no Mono Red. Vou separar nossa base padrão com 8 sessões, 39 lands. Eu acho difícil eu conseguir 10 coisas assim de Lifelink ou Death Touch nessa cor. E acho que não precisa de tanto assim. Eu vou tentar aumentar muito a parte do Storm, né? Dos meus artefatinhos pequenos. Que é o que o deck quer fazer. Então o que faz sentido eu diminuir aqui, eu provavelmente vou tentar adicionar na ideia do Storm e do Draw, né? Pra continuar essa engine. Obviamente, os artefatinhos ali que eu vou estar stormando, eles já vão ter efeitos secundários também, né? E provavelmente eu vou tentar achar efeitos de draw, efeitos de removal, alguma coisa assim. Removal não precisa, porque ele snipa 3, mas removal de artefato ou algo assim, né? Bom, acho que aqui é uma boa base para iniciar. Proteção é de diminuir também, porque é mono red, né? A gente não tem muita opção, principalmente num budget pequeno. Ali em Good Stuff eu devo achar bastante coisa, na verdade. Pode ser que eu aumente. Bastante coisa que vai trigar aí no que o deck tá fazendo. Enfim, aqui no ramp eu busco então o Sol Ring. Nosso comandante ele é de custo 5, então eu evito aquelas pedras de mana padrões nossas de, de custo 2. Eu acho que eu já expliquei isso em outros decks, que faz com que eu tenha que ter 4 terrenos. Isso é meio pedir demais. Então eu prefiro as pedras de mana e os rituais, né, que eu tô buscando aí agora, né, com essa ideia do ADD em vermelho. Que me gerem 2 manas ou mais. Porque daí eu consigo castar o meu comandante um turno antes, só precisando ter 3 terrenos, né? Busco aqui o Strike Reach, que é o único que não tem nenhuma dessas keywords que eu busquei, mas eu uso na maior parte dos meus decks que tem essa característica. Indo para as proteções, eu vou buscar primeiro com os equipamentos de Hexproof. Equipamento tem o lado bom por ser um artefato, né? Nesse deck então tem esse a mais que vira 3 de dano. E vou pegar uns que trocam alvo. O budget ele é 100, então ele não é tão baixo assim. Eu consigo pôr algumas ali. E vou ver o valor dos counters. Eu sei que o vermelho tem poucas opções, mas só porque eu tinha espaço aqui nas proteções.
Eu adicionei um counter no final ali do vídeo, eu mostro pra vocês. Tô indo pra ideia de interação. Ali eu pus 8, mas já pensando agora eu vou diminuir bastante. Porque a própria ativação do comandante é uma removal de criatura, porque vai dar 3 de dano em qualquer alvo, né? Então eu só preciso das removal de artefato nessa cor, né? Infelizmente não tem de encantamento. Porque se eu quiser remover criatura é só eu adicionar mais parte de Storm e meter como alvo as criaturas, né? Bom, vou procurar aqui as keywords. Então, Lifelink e Death Touch são os mais ideais para esse tipo de deck. Eu não tenho muito conhecimento nessas cores. E pesquisando eu percebi que realmente não tem. Então eu achei ali duas, principalmente budget, tá? Tem bastante opção, mas normalmente são mais caras. Eu achei duas, então eu achei melhor jogar ali pro Good Stuff. Não chega a ser uma sessão inteira ali. Continuando essa ideia do Good Stuff, então eu tenho algumas formas de pesquisar. Eu começo com a ideia de quando um artefato entra. Eu posso colocar quando algo colorless, né, entra. Esse eu pesquisei em específico por causa de uma carta que eu não lembrava o nome. Aí eu tenho quando uma histórica. Isso tudo é artefato, né? Então acaba trigando no nosso comandante. Good Stuff eu sempre gosto de usar esse tipo de coisa, né? O que o deck quer fazer, então eu pesquiso cartas que trigam quando o deck tá fazendo isso que quer fazer. Nesse caso é snipando quando o artefato entra. Então eu coloco quando dá dano, quando dá dano de não combate, né? A gente consegue achar aí umas boas peças. Então fechei aqui a ideia da Good Stuff. Indo para a parte do draw, no vermelho a gente tem as duas opções. Primeiro a de draw mesmo, então eu pesquiso bem seco como draw. E aqui eu tento priorizar principalmente aquelas cartas que dão muito draw. Né? Então tem as cartas que dão draw 5, draw 4 e draw 3 ali, acho que é as mais populares que eu vou estar usando. E também eu tenho a ideia de exilar o topo ali, que eu pesquisei também no vermelho. Também eu vou tentar ser agro nisso. E de exilar 2, 3, 4 cartas do topo, né? E daí para fechar, bastante espaço nessa ideia do Storm. Basicamente eu vou precisar então artefato e lendário, não sei se tem algum budget dentro do que a gente quer. Vermelho ou incolor, custo 1. Se eu conseguir achar bastante efeito interessante no custo 1, eu vou parar no custo 1 mesmo, tá? Para as lands, eu começo com a mira de Landscape, clássico. A gente não precisa de Command Tower no deck Monocolor. Aqui eu vou para pesquisar lentes que trigam com artefato, as minhas lentes que dão draw, aquela coisa bem padrão. Pesquisei aqui alguma lente que dá lifelink, mas muito caro. Vou para as lentes que destroem não básicas. São coisas que vai deixando o deck melhor, mais opção e não são tão caras. Aqui eu pesquiso Speed. Speed é uma coisa meio nova que eu lembrei que funciona para esse tipo de deck. Muito bem. Pesquiso a de Hideaway, porque o deck é bem agro, para conseguir ativar ela meio fácil. Enfim, vamos aqui para nossa primeira tentativa aqui na nossa Liga Magic, para ver se está dentro do que a gente está esperando. Então, lembrando, o budget até 100. Se eu não me engano, esse comandante ele não é tão baratinho assim. Ele deve ser ali uns 15 reais, pelo que eu vi ali no Scorefall. A gente reduz aí o valor dele, mas mesmo assim eu passei. Eu passei uma quantidade de valor que eu vou ter que alterar alguma coisa, que daí já foge um pouco daquela margem que a gente faz. E vai ter que ser mais uma peça de lifelink. O Basilisk Collar ali pra mim era o ideal, porque dava lifelink e Death Touch. Mas eu acho que das outras peças mais caras acaba sendo a menos forte, digamos assim, para eu retirar. Então aqui eu tirei ele, substituí por algo não parecido, porque não tinha outra peça de lifelink ou Death Touch barata, mas para mais alguma peça do que o deck já faz. Tá? Igual eu falei, essas keywords seriam um a mais no deck. Talvez se a pessoa que for montar quiser dispor um pouco mais de dinheiro. Aqui a gente continua passando ali alguns reais, mas eu ainda acho que tá dentro agora do que é proposto.
Bom, aqui na grid completa do deck, então a gente tem o Surtr. É bem agro mesmo, tá? Eu achei até meio desnecessário, assim, a quantidade de dano que ele pode dar. Muito rápido. A gente começa com os artefatos do Storm, então todos de custo 1 e todos com algum segundo efeito, efeito de remover, efeito de draw, efeitos, enfim. Vocês podem ir pausando aí o vídeo e lendo, mas todos têm algum segundo efeito. Em específico, dá uma menção honrosa àquela criatura do lado da bomb, que toda vez que acaba o turno ela volta para mão, isso é muito bom para esse deck. A gente tem a Voyage Staff, que pode servir como proteção. É uma peça muito interessante de proteção, que eu sempre esqueço em decks que não é tão simples assim pela cor. Então a gente tem a parte de draw, como eu falei, normalmente é um draw mais sólido, mais pesado. Ou ele é muito, muito forte para esse tipo de deck, igual o Light Up the Stage, ou o próprio Exílio de Storm. Como Good Stuff, então eu tenho uma peça que vai dar o lifelink pra gente, bastante peça que triga quando esse artefato estiver entrando. Pra mim, Chandra's Incinerator deve ser uma das mais fortes desse deck, como peça. Super agro, entra super cedo. Enfim, acho que são efeitos bons, assim, pelo que o deck quer fazer. Na ideia aqui de proteção, a gente tem então o counter que eu comentei, que é o counter incolor. Para mim ele é bom porque ele normalmente countera global. 2 equipamentos de hexproof, 2 trocas de alvo. No ramp, também como comentei, tirando a Wayfarer's Bubble, que tá ali simplesmente também por ser um artefato de custo 1, todos os outros vão me gerar 2 ou mais manas, naquele esquema para que eu não precise de 4 terrenos básicos para castar meu comandante, né? 4 terrenos no caso. E de removal eu só tenho essas 4 porque é só para artefato mesmo. Por mais que eu tenha o Abrade e a última ali que dá dano em criatura, é só para ter um a mais, né? Mas a gente vai estar usando muito mais para artefato. Nas lanes, então, a gente tem todas as lanes de draw, tem lane de destruir não básica, tem lane de comba com artefato. A gente tem até a bounce land ali, uma land que entrando você volta uma montanha para mão. Acho que é um deck que ele abre a possibilidade para isso, né? Então eu tentei, por mais que o deck ele é bem simplão, pelo menos nas lanes ter bastante efeito, né? Vamos aqui para o nosso primeiro teste. Aqui eu tenho 2 terrenos. Eu tenho uma peça de ramp que eu precisaria de mais um terreno, mas eu tenho uma Brainstone para buscar. Então acho que é uma mão equipável. Então qualquer coisa eu tenho que usar essa Brainstone para achar um terreno, se eu não comprar ele. Eu vou ter que castar ela, não posso esperar ter o comandante na board para stormar. Porque se eu não comprar, eu vou ter que estourar ela para achar o terceiro terreno para fazer o ramp. Achei o terceiro terreno, então eu não estouraria a Brainstone agora. Aqui bem padrão, turno 3 eu faria a minha primeira pedra. O budget do deck é 100, então entra naquilo que eu sempre falo quando a gente está testando aqui essa parte final, de se é um pod pareado no valor dos decks, ou pelo menos na força dos decks. Acho que você tem esse tempo, né? Ainda mais pensando que é um comandante de custo 5, né? Então aqui eu estouraria a minha peça do ramp. E eu seguro, pelo menos, a bomba ali, porque eu quero castar um máximo de número quando o meu comandante estiver em campo, né? Então aqui, por exemplo, a gente estaria no turno 5 ou 4. E aqui eu conseguiria fazer o meu comandante já com pelo menos dois artefatos, então snipando 2 vezes 3 de dano em qualquer lugar. Pode ser que isso me compense, talvez, a demora de eu rodar, né? Tirando o que o povo já fez até então em campo. Para mim, o deck acaba sendo forte por causa disso e não tem muito problema em ser um pouquinho mais lento que o normal, né? Mas normalmente eu imagino que essas primeiras instâncias da habilidade dele vai ser para esse tipo de coisa. Continuando agora, o que me falta é ideias de draw. Eu tenho a Brainstone para tentar achar uma peça de draw mais para frente. Aqui eu conseguiria fazer a Chandra para começar a realmente ser agro, principalmente porque o meu comandante também agora pode bater, então ele, querendo ou não,
é meio bruto pra isso também, não só pela habilidade. Ali eu consigo fazer minha peça de good stuff, já fazer a bubble, com isso fazer o token dele, estourar a bubble pro draw. Comprei uma peça de draw, eu nem precisei usar Brainstone pra isso. Então a gente teria essa peça de draw pro jogo continuar. Bom, próximo jogo a gente tem nenhuma peça de ramp. A gente tem a melhor peça de ramp, eu adoro essa carta. E 3 terrenos e uma peça de draw. Na verdade, a gente tem até 2 peças de draw. Então é uma mão muito boa para equipar. Para mim, essa é uma pedra muito, muito boa que o povo não vejo muito usar para esse tipo de deck. Então aqui eu já conseguiria no turno 3 fazer meu comandante. E eu já conseguiria baixar, se eu quisesse, 3 artefatos. Então, mais uma vez, limpando muitas vezes o que os meus oponentes já fizeram, ou só começando a ser muito agro para cima de alguém. Aqui eu conseguiria até estourar para tentar achar o meu terreno do próximo turno, que eu achei. E no próximo turno eu teria uma peça de draw. Então aqui eu consigo até mais uma instância para o meu comandante. Eu acho ela muito forte por virar um terreno. Aqui eu atrasaria o meu draw para segurar essa interação. Acho que vale a pena eu descer a dowsing ali. Ela é muito, muito agro em deck de artefato. Pra quem não sabe, ela vira um terreno que pode pumpar uma criatura igual ao número de artefatos que você controla, tá? Aqui eu provavelmente então faria esse meu draw de 5, e se alguém escolhesse tomar o dano para fazer também o draw, para mim não é um problema, sendo um deck agro, eu avanço a board. Consegui o terreno, tem um Light Up the Stage, ou seja, se alguém tomou o dano eu já consigo castar ele, ou se não eu consigo bater em alguém. Acho que um dos 3 adversários passaria mesmo que ninguém tivesse comprado as cartas e tomado o dano da nossa mágica. Eu acho que é meio natural eu achar que eu conseguiria fazer esse Light Up the Stage. Só para fechar, acho que esse jogo já tô indo bastante para frente, só para vocês verem que o deck conseguiria manter, né? Então eu fliparia para uma land o meu artefato, eu conseguiria fazer mais um dano voar pro comandante para ser ainda mais agro. Eu tenho uma peça de draw, eu consigo fazer o meu storm ali para pelo menos umas 3 se eu quiser. Então assim, o deck, pelo menos nesse jogo, você vê que ele não perde o gás dele, né? Eu teria mais várias opções para o próximo turno. Eu tenho na minha mão a única peça é uma peça de draw também. Então, vamos para um último jogo. Aqui eu tenho a Bubble. Na verdade, eu tenho 2 peças de ramp, dá para manter. Igual eu falei, a Bubble ela não é ideal, visto aquela ideia que eu falei para o comandante de custar 5. Mas eu acho que vale porque, além de ser uma peça de ramp, obviamente, ela é um artefato de costume que entra na ideia nossa do Storm. Por isso que ela tá aí. Aqui eu conseguiria fazer então os 2 ramps em sequência. Eu gosto muito do Glimpse também. Eu acho bem pouco usado, vamos por assim, pro tipo de efeito que ele faz. Para mim, os 2 efeitos são muito bons. O fato das cartas que você exila não permanecerem exiladas se você não castar, eu acho muito forte. Então aqui, mais uma vez, a gente tá num turno 4 e eu tenho 8 manas disponíveis. Eu não me preocupo em ser agro, acho que o deck tá feito para isso, então eu provavelmente vou estourar todas essas manas. E aqui eu já teria 3 instâncias do meu comandante, então mais uma vez eu conseguiria limpar a board com alguma coisa. Provavelmente eu conseguiria fazer com que essas 2 criaturas hitem. Uma vai virando um draw para mim, a outra volta para minha mão já pro próximo turno eu continuar. Então, assim, uma coisa que dá para ir percebendo é que é muito, muito forte nessa ideia de você controlar a board. Eu acho que as instâncias dele, né? Eu iria primeiro para isso. E depois que a board está controlada, eu ia começar a sniper a vida mesmo da galera, né? Mas olha, tô bem surpreso, assim, não tava esperando a força que esse deck tá tendo. Bom, aqui eu teria essa criatura para fazer todos os meus turnos, então todo turno eu teria pelo menos 3 de dano na board. Acho que rodou o deck. Esse foi o Surtri. Para quem gosta dessa ideia agro,
ou gosta de fazer muita ação em um turno, acho que é uma boa opção, um fã aí da franquia. Espero que tenham gostado. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.